Fala aí galera do canal PSI, tranquilo, que é o Alisson Pavilac. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer mais 5 efeitos de texto que todo designer precisa saber. Essa é a parte 2. A gente já fez um vídeo com 5 efeitos também, obviamente, efeitos diferentes. Se você ainda não viu, card aqui em cima e também vou deixar link na descrição para facilitar a sua vida. Também os materiais, fontes que a gente utilizar nessa aula, confere no link da descrição que tá tudo disponível para vocês. Bora vir então aqui galera para a tela do meu computador. E a gente já vai para a criação no Photoshop, então bora abrir o Photoshop aqui e vou criar um documento do zero junto com vocês. Então criar um novo documento, eu vou colocar aqui o tamanho de 3840 de largura por 2160 pixels, porque minha tela é 4K, então fica um tamanho bom para eu ir treinando aqui fazendo os meus exercícios. Mas se a sua tela for menor, por exemplo for Full HD, coloca 1920 por 1080 pixels, que já fica maneiro para você criar os seus textos, efeitos de textos. E o primeiro dele é o de sombra flat, muito utilizado. Alguns anos atrás estava em uma febre de efeito de flat design. Ele vem com uma tendência muito forte, teve um boom inicial, mas se manteve até hoje. Eu acredito que além de tendência, essa tendência aquela que vem para ficar mesmo, e a gente vai utilizar por muito tempo no mundo do design. Então bora criar aqui. O primeiro eu vou colocar já uma cor de fundo no ajuste de cor sólida. Aqui eu posso selecionar qualquer cor, não vou colocar uma muito saturada, um pouquinho aqui é um azul. Posso dar um OK. Selecionando a ferramenta de texto, vou utilizar aqui a fonte Montserrat. Fontes que eu for utilizando nessa aula, eu vou deixar todos os nomes de fontes aqui embaixo na descrição. Para você encontrar no Google é muito fácil, você seleciona o nome da fonte que eu deixei aqui embaixo, coloca Font Download Family e você vai encontrar a família de fontes completa dessa fonte para você baixar e instalar no seu computador rapidamente. Como por exemplo a Montserrat é uma família muito grande e eu gosto bastante de utilizar ela. Ela é bem moderna e se conecta bem em muitas mensagens que eu quero transmitir aqui nas minhas artes. Então selecionando a Black, que é aquela mais gordinha de todas as fontes, eu posso clicar aqui e digitar sombra. Digitar tudo em caixa alta vai ficar mais da hora de aplicar o efeito. Confirmo na barra de propriedades. Já está na cor branca e é essa mesmo que eu quero utilizar. Lá em cima eu vou deixar. Ctrl T e aumento o tamanho da fonte aqui para ficar mais visível ao nosso exemplo. Confirmo na barra de propriedades. E é com a ferramenta caneta que a gente vai fazer esse efeito acontecer de sombra. Você vem aqui em cor de preenchimento, mais cores, busca com conta-gotas a cor inicial que você estava utilizando ali no plano de fundo e clica e arrasta para baixo para conseguir um subtom daquela cor para utilizar como sombra. Pode correr um pouquinho aqui também no seletor de cores, enfim, você pode pegar uma cor próxima aí do que você deseja e dar um OK. E é agora baseado na ferramenta caneta em algumas teclas de atalho que se consegue fazer esse efeito de uma maneira bem rápida. Então ele vai ter uma projeção normalmente aqui para baixo na diagonal. Então você vai ter que vir exatamente ali no ponto onde ele começa a aparecer a sombra do S, dá um clique com a ferramenta caneta, pressionando o Shift você clica e arrasta para baixo. O Shift por quê? Ele vai te manter uma proporção exata de 45 graus em diagonal. A mesma coisa você vai fazer nos outros pontos, quando por exemplo, quando você chegar aqui próximo do A, ó, pressiona Shift, clica e arrasta lá para cima e clica. Ó, ele não deu 45 graus, perfeito. Mas você pode pressionando Ctrl mais Shift, clica e seleciona os dois nós. Perceba que agora os dois estão selecionados, estão azuisinhos e os outros estão branco. Então agora se você pressionar Ctrl, você pode clicar e arrastar os dois até a bordinha ali do A, ó. Arrasta o zoom também para aproximar bem na sua imagem, no Alt e rola o screw do mouse, aquela bolinha do meio. Aproxima bem e pressionando o Ctrl você clica e arrasta para colocar bem certinho na ponta do A. Agora vai continuando lá em cima, na bordinha lá de cima do A, pressionando o Shift, agora você quebra para baixo até encontrar a outra letra, vem na parte de cima e faz a mesma coisa. Ó, pressiona Shift até encontrar outra letra. Vem na parte de cima da outra letra, pressiona Shift até encontrar outra letra. A mesma coisa que no M, que talvez eu não sei se vai aparecer nesse canto aqui, mas a gente testa aqui, né? Se você errou em alguma parte, dá um Ctrl Z para voltar um nozinho. Ó, aqui a sequência é igual, ó, pressiona Shift, clica para baixo. Vem aqui na circunferência da letra O, ou letra O, não sei como você pronuncia.
E você tem que ver a circunferência que dê certo a caída da sombra, exatamente agora nesse ponto. Na primeira não deu certo, então eu voltei no Ctrl Z. Aqui também precisaria, né, porque ele tem uma parte do S. Então aqui é a mesma coisa, ó, pressiona Ctrl mais Shift e clica no outro nozinho para estar os dois selecionados. E agora apenas Ctrl, clica e arrasta os dois para fazer o posicionamento fino. E fecha no ponto que você iniciou. Ficou estranhão assim, mas agora basta você clicar e arrastar para a camada de baixo e tá feita a sua sombra flat em qualquer fonte, letra que você desejar criar. Aqui você pode regular também depois a cor, se achou que está muito forte, vem aqui e deixa um pouquinho mais fraco, ó. Como você preferir. E também se quiser deixar a sombra um pouquinho mais difusa, mais transparente na parte de baixo, você pode colocar uma máscara de camada aqui, pegar o pincel numa fonte, num ponteiro de pincel mais macio, clica o botão direito do mouse aqui na tela e seleciona, por exemplo, o redondo macio, que já tem a dureza zerada. Tira um pouco do fluxo também, para deixar mais suave a bordinha, o ponteiro do pincel. Pressionando o Shift, vem aqui, ó, e clica para dar aquela difusão na sombra na parte de baixo. É uma opção, ou caso você queira deixar 100% opaca, você pode também. Bora para o segundo efeito então, vou criar também mais um arquivo novo nas mesmas configurações que eu mencionei ali para criar o primeiro documento. E agora eu vou colocar um fundo um pouquinho mais escuro para ficar mais visível ainda a nossa aplicação. Então um ajuste de cor sólida, eu vou buscar por exemplo um grafite, um pouco próximo disso, clicando, arrastando um pouco para cima. Caso queira utilizar o mesmo código hexadecimal para pegar exatamente a mesma cor que eu estou utilizando aqui, é o 21F, 1F e dei um OK. E aqui eu vou pegar a ferramenta texto, também vou clicar e vou digitar, agora o efeito é o líquido. Então vou digitar a palavra líquido e vou dar um confirmar lá em cima. Eu vou selecionar aqui uma outra fonte, então galera, eu tenho aqui uma listagem que no exemplo em off que eu fiz, eu utilizei e gostei da ASAP Condensed, aqui ó, essa daqui. Que ela também tem uma família de fontes maneira e eu vou utilizar a Bold também, que é a mais grossinha dela. Vou dar um Ctrl T, aumentar aqui proporcionalmente também no meu texto. No meu documento, né? O texto do meu documento, confirmar na barra de propriedades. E é aqui que eu vou converter em forma para depois aplicar um efeito de filtro e deixar ele editável. Então eu clico o botão direito do mouse e venho aqui converter para forma, depois que eu já criei o texto, né? Agora venho em filtro, dissolver e é ali que a gente vai aplicar o efeito de líquido no texto. Ah, não acredito, ó meus amigos, acontece em todas as casas. Erro no Photoshop. Ai meu Deus, deixa eu criar tudo de novo aqui e continuar da parte que a gente parou. Aí, como eu estava mencionando, você clica o botão direito do mouse e converte em forma. Agora sim a gente vai vir em filtro, dissolver para aplicar esse efeito. E converte em objeto inteligente para tornar ele editável. Esse filtro ficará editável aí quando você for fazer as alterações futuras, se necessário. Agora aqui, meu amigo, é totalmente particular seu como que você vai fazer esse efeito. Eu vou te dar algumas dicas que é o tamanho do ponteiro que você pode aumentar e diminuir com as teclas abre e fecha colchetes. Eu não recomendo se fazer muito grande, deixa no tamanho médio aí que fica bom. A densidade aumenta em 100%, que é o quão longínquo será esse arrastado que você vai fazer na fonte. E aqui agora é contigo, como que você vai aplicar o efeito, você que vai imaginar mais ou menos. Eu recomendo fazer tipo como se fosse ondinhas na fonte, que fica maneiro, como por exemplo pegar do U e vir arrastando assim ó, em formato de ondas, fica legal. Se não ficou maneiro da primeira vez, Ctrl Z neles e vai fazendo até ficar da hora. E só cuidado para não distorcer muito também as fontes, né? Que pode acabar ficando meio estranho. Aqui ó, tô entendendo que é o cuido da parte do líquido, né? Ou você pode aumentar, diminuir também a fonte e o tamanho do texto não necessariamente precisa ser do mesmo tamanho de um lado e do outro. Esse efeito que quanto mais você praticar, mais maneiro vai ficar. Você pode fazer uma infinidade de efeitos aí para cima, para baixo, vindo com mais ênfase aqui ó, nos tracinhos que ficarem finais, enfim.
Após você encontrar aí então um posicionamento maneiro para o seu dissolver, você pode dar um OK e ele ficará aplicado de cara no seu arquivo. Se você não curtiu aquilo que eu mencionei, você pode vir aqui novamente em dissolver, clicar e continuar a sua edição. Deixa eu até dar um cancelar. E caso você queira remover, também é fácil. Você clica, arrasta aqui no dissolver e arrasta para baixo na latinha de lixo para eliminar esse filtro. Você pode vir novamente em filtro, dissolver e aplicar novamente até você encontrar um efeito que fique maneiro, que você tenha curtido o final. Ó, por exemplo, um pouquinho menos arrastado ali, eu acho que já ficou melhor. E quantas vezes for fazendo, vai ficando diferente também. Aí você que vai escolher o resultado final do seu efeito líquido, beleza? Bora praticar bastante, que esse efeito é mó maneirão também. Vamos lá para o terceiro, então, criar um arquivo novo, os mesmos dimensões ali, tamanhos para a gente criar o arquivo. Eu vou começar, bom, depois eu aplico o resultado final ali com a textura final desse de papel, ó. Depois a gente coloca lá no fim, ok? Então vamos começar pela criação. Você pode pegar agora a ferramenta texto e você vai clicar e vai digitar cada letra com uma fonte diferente. Você pode, por exemplo, eu vou simular aqui a palavra papel para fazer o efeito de papel, de recorte de papel. Então eu clico aqui e vou digitar, por exemplo, a letra P. E você pode ir alternando entre maiúsculas e minúsculas. Vem aqui selecionar uma outra cor, por exemplo, para ir como se fosse recortes de revistas, de jornal. E vou dar um OK. Você vem aqui e selecionar a primeira fonte. Vamos lá, pode ser essa ARM, por exemplo. Dou um Ctrl T, aumenta um pouquinho aqui. E agora a gente vai vir aqui com a ferramenta retângulo. E aqui eu vou criar um retângulo embaixo dessa palavra, dessa letra, apenas da letra P. Que vai ser como se fosse o fundo do recorte da letra P. Eu clico e arrasto para a parte de baixo da letra e pronto, está criado o primeiro. Agora eu pego a ferramenta texto, clico aqui e digito o A. Agora eu vou, por exemplo, fazer um A minúsculo. Confirmo aqui na barra de propriedades. Selecionar outra fonte, sei lá, pode ser, por exemplo, a Ammonite, essa outra aqui, ó. E vou colocar agora um outro retângulo embaixo dela. Clico e arrasto para debaixo da letra A. Deixa eu arrastar esse outro retângulo para bem certinho embaixo da letra P para saber e não acabar se perdendo, né? E agora eu vou pegar e colocar outra cor. Seleciono o retângulo debaixo da letra A, venho aqui em cima em propriedades, colocar outra cor, por exemplo, uma mais escura agora, e vou alterar a cor da letra A. De laranja vou deixar em branco mesmo e vou dar um OK. Pressionando o Ctrl, selecionar as duas fontes, você pode ir trazendo mais próximo aqui. Então a palavra era papel, né? Vou pegar agora e colocar um outro P, só que de uma maneira diferente. Pode ser minúsculo também, numa fonte cursiva dessa vez. Vamos aqui mudar a cor da fonte. Vou pegar aqui agora uma outra fonte. Deixa eu ver qual que eu vou utilizar aqui da minha lista. Ó, pode ser essa Chalk Hand Lettering, que fica bem maneiro também, utilizado bastante em efeitos de chalkboard. Chalkboard, caso você queira aprender também, tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal. Não, tem alguns vídeos específicos sobre isso. Você pode aumentar, deixar grandona aqui também, que fica maneiro, ó. Confirma na barra de propriedades, seleciona a ferramenta retângulo novamente, vem aqui, preenche a parte de baixo do outro P, arrasta esse retângulo para debaixo do outro P, coloca em outra cor, cor de preenchimento, mais cores. Vou pegar aqui um magenta, um vermelho, que vai ficar maneiro. E confirmo na barra de propriedades. Tá aí criado a outra letra e sucessivamente vai até o final da palavra. Então vou fazer com a letra E e com a letra L a mesma coisa. Posso deixar agora em caixa alta, por exemplo, e selecionar outra fonte. Pode ser essa Bioweapon, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia. Ó, vai dar um E, mó maneirão. Pego aqui novamente, ferramenta retângulo, coloco embaixo, arrasto a camada debaixo do E. Pego aqui e altero a cor deles também. Por exemplo, colocar um amarelinho aqui, talvez ficar maneiro. E debaixo vou colocar sei lá, um grafite, um preto, talvez fique maneiro também. E a Bistro Script aqui para finalizar o L da palavra papel. Maneiro? Confirmo na barra de propriedades, posso pegar novamente a caixinha de retângulo, venho aqui e faço a parte de baixo. Mais cores, vamos lá.
Pronto, galera, agora a gente vai colocar tudo isso em camadas, em pastas, essas camadas em pastas para ficar mais fácil de editar. Por exemplo, a letra A, a gente pressiona Ctrl e seleciona o retângulo e dá um Ctrl G. Até renomeio para A aqui, ó. O retângulo com o P, qual que era o P? Esse daqui, ó. Vou até arrastar para baixo, pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas e Ctrl G para jogar também dentro de uma pasta. Porque aqui agora com essa pasta você pode dar um Ctrl T na pasta e ir rotacionando, aumentando e diminuindo mais fácil e também aplicar o efeito que a gente vai fazer logo na sequência para dar o acabamento. Você pode também clicar, arrastar para cima para ficar tipo, por exemplo, essa fonte por cima da outra. Ó, aumentar aqui também o tamanho do A, por exemplo. O outro P eu vou deixar aqui embaixo, maiorzão assim. Outra letra E eu vou deixar um pouco caidinha aqui, ó. E tá lá, ó, feito toda a palavra papel em recortes. E agora você pode colocar nas pastas diretamente um efeito de padrão. Por exemplo, começar pelo P, lá pela letra inicial, dando 2 cliques ao lado da camada. E vem aqui em sobreposição de padrão. Caso você não tenha esses padrões ativos, esses padrões herdados e muito mais, você consegue habilitar no seu Photoshop, vindo em janela, padrões. Você vem aqui, ó, no painel de padrões, nessas opções aqui, você vem em importar padrões, ou melhor, padrões herdados e muito mais. Clica aqui que você vai acionar todos os padrões que tinham nas versões anteriores do Photoshop e você consegue utilizar, né, agora, que nem eu vou fazer nessa aula aqui. Estamos dando 2 cliques ao lado da camada do P para abrir a janelinha de estilos de camada. Você vem aqui em sobreposição de padrão, clica aqui em mais, padrões herdados e muito mais. Aqui tem muita coisa, por exemplo, desde os padrões de 2019, que tem, ó, madeira, cascalho, ferrugem, pedra, que você pode utilizar, fica maneiro também. Com algum modo de mesclagem fica bem da hora. Vou deixar aqui em normal para a gente ver o inicial, depois a gente coloca o modo de mesclagem. Mas tem os padrões legados aqui, ó, que também você pode utilizar. Como, por exemplo, padrões herdados. Caso você queira colocar, por exemplo, esse efeito aqui, ó, aumenta um pouquinho a escala e coloca um modo de mesclagem que vai dar uma textura para aquele papel recortado que a gente colocou ali logo no início. Por exemplo, a luz indireta ficou legal, você só tira agora um pouquinho de opacidade que já dá uma textura legal. Esse pode ser, por exemplo, a textura do primeiro papel. Se você não está visualizando bem no vídeo, vou até ampliar um pouco o zoom, ó, sem e com textura. Vou dar um OK, agora eu vou pegar na letra A, dando 2 cliques novamente, sobreposição de padrão, e vou buscar um outro aqui dentro da minha listagem. Vamos ver aqui, ó, tela de pintura artística ou superfícies artísticas, que tem bastante coisa da hora. Você consegue dar uma outra textura para ela aqui também, ó. Se você quiser mudar o ângulo, você também pode. Aqui, como ele está zerado, né? Ele está retinho, essa letra A, eu vou deixar também retinho. Você pode aumentar aqui a porcentagem da escala, que é o quão grande ou pequenininho será esse padrão. E na opacidade você vem aqui e altera a intensidade dele, só para dar uma textura no papel. Agora, consequentemente, você vai fazendo a mesma coisa com as outras pastas. Sobreposição de padrão, vem aqui e escolhe. Só que escolha uma diferente para ficar mais da hora o seu efeito, ó. Por exemplo, nessa eu vou escolher uma diferente, vou aumentar aqui um pouco a opacidade delas. Pode até aumentar um pouco a escala para ficar mais visível também. E aqui, como ela está levemente inclinada, vou colocar aqui um ângulozinho também. Pequeno, mas vou colocar negativo, ó. Um 2 ou 3 de ângulo e ficou com uma linha certinha como que estava ali a inclinação do papel. Ou caso você queira utilizar outro modo de mesclagem também, manda ver. Vamos ver se fica bom de outra forma. Acho que com luz indireta vai ficar mais da hora. Não deu outra, cara. Vou utilizar a luz indireta mesmo que ficou bom. Aí, após encontrar sobreposições de padrão específicas para suas letras, você pode jogar aquele efeito de textura de papel lá por cima. Clica, arrasta, essa imagem também está disponível aqui embaixo, link na descrição. Aumenta, pressionando o Alt, aumenta totalmente aqui nessa imagem, dá um OK, confirmando a barra de propriedades, arrasta lá para cima de todas as camadas e coloca aqui um multiplicação. Caso você queira, você pode personalizar no efeito de nível, dando um Ctrl L, vem aqui, ó, e traz o ponto médio e o ponto da direita para a esquerda para conseguir um contraste maior entre as cores. Aí você vai personalizar da maneira que você julgar mais interessante. Quanto mais você trouxer do ponto do meio para a direita, você consegue um contraste bem pesado, ó. Aí você que vai saber me dizer o quanto que você prefere na sua arte.
É mais um efeito de colagem de papel que fica muito legal e bem artístico, bem manual, artesanal. Em algumas artes casa muito bem esse estilo aqui. Se você quiser também fazer cursos exclusivos de Photoshop, nós temos na loja photoshop.com.br, link na descrição. Confere lá se as matrículas estiverem abertas, eu te espero para a gente dominar o Photoshop juntos. Curso para iniciante, para você que está começando no Photoshop agora ou para você que quer dominar o Photoshop em alguma área específica, tem muita coisa da hora te esperando por lá. Vamos para mais uma então, arquivo novo, também vou criar com o mesmo tamanho lá, e agora eu vou pegar a ferramenta texto, clicar e digitar. Por exemplo, palavras que possam fazer sentido dentro da distorção que a gente já utiliza no Photoshop. Esse arquivo, esse efeito, essa técnica, essas opções aqui que dentro do Photoshop são muito descriminalizadas. É isso? Não, criminalizadas. Banalizadas, vamos alterar para essa palavra. São muito banalizadas porque muita gente não gosta dela, que acaba deformando a fonte. Mas você pode utilizar isso a seu favor. Como por exemplo, eu vou digitar aqui ó, a palavra atenção. Confirmar na barra de propriedades. Só deixa eu colocar outra fonte também, no ajuste de cor sólida. Vamos buscar aqui aquele mesmo magenta que utilizou na fonte que eu achei bonito. Mais ou menos aqui vai ficar legal, dá um ok. Vou arrastar a palavra atenção para cima. Vou pegar aqui uma outra fonte, pode ser essa American Captain. E aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento e a gente vai vir aqui ó, em alternar entre transformação livre e distorção e a gente vai utilizar as distorções para fazer esses efeitos. Aqui você pode fazer efeito de arco, por exemplo. Quer ver? Arco para baixo. O arco normal, você clica e arrasta aqui para cima. Só que também pouca gente sabe que você pode fazer de maneira oposta. Ó. Clica para fazer esse arco de maneira horizontal e não vertical, ó. Aqui o que você acha que dá pra gente fazer? E inventando coisas na nossa própria mente. Se você quer, por exemplo, fazer uma divulgação, quer que a pessoa chame atenção ali para sua arte em algum auto específico, você pode simular a palavra atenção dentro de um próprio megafone, ó. Veja se na sua mente já não aparece um megafone aqui. E dentre muitas outras coisas que você pode fazer. Se, por exemplo, digitar a palavra, por exemplo, café. Ih, essa fonte não tem o agudo. Mas vamos digitar café aqui, só para você entender. Ó. Pressionar aqui, aumentar. Distorção livre e transformação. Você pode vir aqui em ondas e fazer, por exemplo, a palavra café em cima de uma xicarazinha. Já fica maneiro, fica bonito. O que você acha? Ó? É uma distorção bem legal que caberia tranquilamente. Ou, por exemplo, se a pessoa fosse fazer alguma arte, alguma coisa sobre em relação à academia, ficar em forma, você pode, por exemplo, utilizar o inflar, o comprimir e dar uma arrastadinha aqui, ó, vai ficar maneiro. Confirma na barra de propriedades e é legal que a fonte fica totalmente editável, você pode vir aqui e alternar, ó. Para café não faz sentido, mas para a palavra forma faria. E se você achou que está muito ainda forte, você vem aqui e altera. Ó. E daí você pode vir e fazendo ajustezinhos conforme for necessário para sua arte. Ah, se quer mesmo criar um megafone para as pessoas, não para que não fique só na sua mente, porque as pessoas entendam também do que se quis passar, vem aqui a ferramenta retângulo, cria uma basezinha ali do megafone. Coloca alguma cor específica, vamos colocar por exemplo um amarelo fraquinho. Aqui vai muito da sua criatividade para ir fazendo também. Ó, vou criar aqui como se fosse estivesse falando, né? Aquela intensidade do som. Vou colocar aqui na ponta. Ah, aqui mesmo você pode dar um Ctrl T e fazer alguma perspectiva também, editar transformação de perspectiva, que é perspectiva é outra coisa que a gente utiliza bastante para criar efeitos ali em fontes. Ó, aqui na ponta para ele começar maior e ir afinando. Da hora, você pode deixar no centro, dá um Ctrl J, arrasta para cima, Ctrl T, pressiona Shift e rotaciona um pouquinho, ó, na parte de cima. Ctrl J, arrasta para baixo, Ctrl T, Ctrl J para duplicar, né? E o Ctrl D para aparecer os nozinhos de redimensionamento. E coloca no mesmo espaçamento com a outra ali. E aqui na parte de baixo. Então já agora dá para entender, né? Que é o megafone ali, ó.
Até pode selecionar os outros e diminuir, aumentar, aí como você preferir. Selecionando todas as camadas correspondentes ao megafone, pressionando Ctrl e agora Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Vou colocar aqui como 1. Agora eu posso aumentar e diminuir todos eles juntos. Vou deixar um pouquinho aqui do lado. E aqui, ó, por exemplo, se estivesse fazendo uma arte sobre entrar em forma, você pode também pegar alguma coisa aqui específica, uma ferramenta caneta da vida, vir aqui e criar um auxílio gráfico para o texto. Ou aqui dava até para fazer tipo um efeitinho de corda, por exemplo, passando aqui pela forma, também ficaria bom. Ó, mas aqui dando um Ctrl J para duplicar, Ctrl T para aparecer os nós de redimensionamento. Clica o botão direito do mouse. Vou virar horizontalmente para colocar aqui do outro lado também. Confirmando a barra de propriedades. Fique em forma, você pode escrever de uma maneira circular aqui na parte de cima. Seleciona a ferramenta de texto, clica e digita fique em. Pegar aqui uma outra fonte, pode ser aqui, ó, buscar exatamente a cor do fundo e arrastar só para baixo para pegar um subtom. Ok. E agora uma outra fonte aqui agora, pode ser a Bistro Script mesmo, pode ser. Colocar aqui em cima, ou aqui mesmo você pode fazer com o transformação livre e distorção, dá um Ctrl T, distorção, vem aqui no arco normal mesmo. E dá uma distorcida para que ele fique mais ou menos seguindo ali o ângulo da palavra forma, né? Dá super para utilizar essa distorção para vários exemplos, vários. Eu mencionei só 3 aqui, a parte do café também que dá para você fazer, mas deixa sua mente livre que com certeza você vai conseguir utilizar essa função do Photoshop também e muito. E agora para quinto efeito de texto, que na verdade é uma sombra do texto que você pode aplicar em outros exemplos também, mas no texto fica muito bom. Quando você quer colocar o texto, mas não quer deixar ele voando na sua imagem, quer colocar como se fosse um chão ali na parte de baixo. Funciona muito bem. Dessa forma aqui, ó. Inclusive vou até selecionar a ferramenta letreiro retangular para criar primeiro uma base de onde que vai ser o chão, digamos assim, e depois a parede. Vou deixar o chão um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Agora eu vou colocar um ajuste de cor sólida. Vou buscar uma cor aqui inicial. Pode ser um laranja mais intenso assim, ó, para o chão. Dá um OK. Agora selecionar plano de fundo novamente, ajuste de cor sólida e agora a parte lá de trás que vai ser como se fosse a parede. Então a gente pode pegar a cor base inicial e deixar um pouquinho mais clara lá a parte da parede ou mais escura, como você preferir. E dar um OK. Agora eu vou pegar aqui o texto, clicar e vou digitar sombra novamente, que é outro efeito bastante utilizado ali em artes. Vou buscar outra fonte, agora pode ser a agência FB, pode ser a própria American Captain novamente, pode ser. Vou deixar branco aqui, OK, Ctrl T, aumentar proporcionalmente com Alt. Deixar grandão, confirmar na barra de propriedades e vou arrastar para cima em todas as camadas. A fonte aqui, ó, ela tá voandão na nossa imagem. Mas se você quiser criar uma sombra embaixo dela, é muito fácil e rápido, ó. Você dá apenas um Ctrl J na fonte, você vai ter 2 camadas diferentes. Você com a tecla V seleciona a ferramenta mover, clica e arrasta para baixo uma. Ctrl T, você vai aparecer os nozinhos de redimensionamento e transformação. Você pode pressionando o Ctrl clicar na parte de cima e ir criando uma perspectiva. Só que antes disso, até elimina ali, ó, naquele círculozinho, uma faixa em diagonal para cancelar o efeito de texto. Primeiro de tudo, clica o botão direito do mouse e converte em uma forma, que agora sim você vai conseguir fazer, ó. Ctrl T, pressiona Ctrl e agora sim você consegue fazer o efeito de perspectiva. E lá no pontinho de cima, pressionando o Ctrl, você vem e traz para baixo, ó. Com isso você já consegue fazer uma sombra bem maneira. Confirma na barra de propriedades. Aqui não tem um certo ou errado. Se você quiser só deixar assim, dando 2 cliques ao lado aqui da sombra, colocando por exemplo uma sobreposição de cor, vem aqui e busca uma cor, pode ser um laranja mais escuro, assim, ó, já fica maneiro. Tá uma sombra maneira? Tá uma sombra maneira. Mas caso você queira aplicar alguns filtros, também fica ainda mais da hora. Se vem, por exemplo, em filtro, desfoque, gaussiano, converte o objeto inteligente daquela forma, você pode já deixar uma sombra desfocada aqui na parte de baixo, ó. Que fica maneiro também? Fica maneiro também. Mas caso você queira aplicar um outro filtro ainda, também fica da hora e eu utilizo bastante.
que é o filtro de desfoque de movimento. É os dois adicionados um ao outro. E aqui, conforme você coloca mais distância, ele vai dando mais desfoque nas bordinhas ali da palavra sombra. E você deixa o ângulo em 0 graus para ele ficar de maneira horizontal. Por exemplo, aqui nesse caso já vou deixar, acho que tá bom em pixels, vou dar um OK. E como a gente converteu em um filtro inteligente, tá tudo editável aqui embaixo também. Caso você queira editar o gaussiano, você vem dar 2 cliques nele, dá um OK e aumenta, diminui conforme for a sua necessidade. Ó, aumentei um pouquinho mais, posso até dar um Ctrl T, pressionando o Shift vou achatar um pouquinho mais, que esse efeito vai ficar mais bonito, mais achatado. Ó, mais um Ctrl T, pressionando o Shift vou achatar um pouquinho mais ainda. E a gente já tem uma outra sombra embaixo para a palavra aqui, ó. Da hora? Então, sem sombra nenhuma, só com a palavra embaixo projetada e aplicando também os efeitos de desfoque, se for necessário para você. E aí, galera, curtiram mais esses 5 efeitos que todo designer precisa saber, efeitos de texto no Photoshop? Então deixe seu like aqui e se você quiser, cara, tem mais. Dá pra fazer mais uns 2 ou 3 vídeos, tem muito efeito de texto maneiro. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer ver a parte 3, parte 4, parte 5 aqui no canal PSI. E caso queira fazer um curso completão de Photoshop comigo também para dominar esse programa como um todo, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, lojaphotoshop.com.br. As matrículas estão abertas e esperando por você. A gente consegue fazer o curso juntos. Caso você tenha alguma dúvida, você comenta, eu respondo. Você tem o grupo para conversar com os demais alunos do curso também. Todos só temos a ganhar lá dentro. É uma comunidade muito da hora e engajada em aprender Photoshop de maneira descomplicada. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson e até o próximo vídeo do canal PSI.